O perdão, ele nos libera, o perdão nos transforma, o perdão nos cura, o perdão, né, nos enche da graça de Deus, do favor de Deus, das bênçãos de Deus. Muitas vezes as nossas bênçãos estão retidas por falta de perdão, por falta, né, de misericórdia, né? Nós temos que ter misericórdia, né? Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E se não fosse as misericórdias do Senhor, o que seria de nós, o seu perdão, a sua graça, o seu favor, né? Então é por isso que nós temos que ter misericórdia. Seja misericordiosos como Deus, nosso Pai é misericordioso. Então nós temos que exercer, né? Pôr em prática, né? Algumas pessoas têm mais facilidade de perdoar, outras pessoas têm mais dificuldades. Outras pessoas dizem, não perdoo, não perdoo, nunca vou perdoar até a morte. Então essa pessoa vai viver preso. É como se você fosse um passarinho que está dentro de uma gaiola. A gaiola está aberta, mas você está ali preso, né? A gaiola tá com a portinha da gaiola aberta para você voar, para você ser feliz, mas você tá ali dentro da gaiola, preso. É assim que nós ficamos, assim que nós somos quando nós deixamos de perdoar. Porque como fala na oração do Pai Nosso, aleluia, em Mateus 6,14, eu vou ler aqui, aleluia, para não ficar só, aleluia, nas minhas palavras. Mateus 6. Ai, Jesus. Mateus 6,14. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É o que diz na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aleluia. Então nós queremos ser perdoados por Deus e não perdoaremos os homens? Aleluia. Aleluia. É contraditório, né? Nós queremos o perdão de Deus e não queremos perdoar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma outra palavra também que o Senhor tem falado ao meu coração, que eu quero compartilhar também, algo que o Senhor colocou no meu coração, que fica em Mateus 10. Mateus 10. XVI. Aleluia. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aleluia. O Senhor falou essa palavra comigo já há um tempo, né? Porque em alguns momentos da nossa vida
A gente acaba sendo inocente demais, simples demais. Se eu falar que nós devemos ser simples de coração, simples como uma pomba, né? Mas muitas vezes nós acabamos, né, no nosso desejo de ser bom, de querer ajudar, de não querer pagar o mal com o mal, de perdoar não, perdoar é um dever nosso, mas de, de ajudar as pessoas, de não virar as costas para as pessoas. Então eu já fiz isso em alguns momentos na minha vida, se levantaram situações na minha história, durante a minha caminhada cristã, onde a palavra de Deus diz que, assim como os profetas, eles foram perseguidos, foram injuriados, foram difamados, foram, né, por causa do nome de Jesus, não seria diferente conosco. Em algum momento, nós podemos passar por isso, seja no âmbito espiritual, porque o inimigo se levanta no âmbito espiritual muitas vezes, com calúnia, difamação, com tantas coisas, perseguições, né? Facções, inimizades, porfias e tantas coisas ruins, ou mesmo obra da carne. Pode ser uma obra da carne, uma pessoa se levantar contra você, não necessariamente pode ser algo espiritual que seja manifesto pelo próprio dito cujo, né? Que usa as pessoas, né? Mas pode ser também uma obra da carne, uma pessoa que não vigia, que está na carne, porque inveja, ciúmes, contenda, são coisas abstratas, são coisas nos seres humanos que nós não pegamos, que nós não vemos visivelmente, estão no coração da pessoa. Então essas coisas, elas se manifestam muitas vezes, né? E a gente muitas vezes não sabe quem é quem guarda esses sentimentos dentro do coração. Só quando a gente busca o discernimento do Senhor, o Espírito Santo, o Senhor vai nos mostrar qual é a raiz do levante, né? Quando vem o levante sobre a nossa vida, qual é a raiz desse levante, né? Da parte do inimigo, do maligno, né? A palavra diz que, ainda que seja, né, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra a pessoa, a gente vai identificar de onde que está vindo, se é da carne, se é do outro, né? Mas nós não podemos nos levantar contra a carne e o sangue, mas também muitas vezes nós não podemos ser simples demais, né? Inocentes demais. E houve situações na minha caminhada cristã que pessoas se levantaram contra mim, me caluniando, me difamando, me perseguindo literalmente, falando o que eu não falei, dizendo o que eu não disse, e fiquei questionando o Senhor, mas muitas vezes o que eu fiz? Eu perdoei pessoas, porque é a minha obrigação perdoar, aleluia, mas nós temos que buscar o discernimento do Senhor, se nós devemos perdoar e continuar a andar com a pessoa que nós perdoamos, se nós devemos continuar falando, se nós devemos continuar, né, mantendo um círculo de amizade, né, que nós tínhamos antes, se for pessoa do seu círculo de amizade. Então nós precisamos buscar o discernimento. Perdoar é fato, nós temos que perdoar, mas
Muitas vezes você, não necessariamente você tem que ter essa pessoa mais no seu convívio, no seu caminho, se assim o Senhor der esse discernimento, né? Porque assim, quando é família, já o meu ponto de vista, né, como cristã, quando se trata de família, a gente pode relevar e tentar uma nova reaproximação, né? Teve o perdão, mas tem uma nova reaproximação para que a gente tenha um convívio amigável. Agora, quando já não faz parte da família, é mais fácil, né, deixar de lado por não ser da parentela, né, da família. E certa vez uma pessoa se levantou contra mim e não é uma pessoa da mesma cidade, é uma pessoa distante, uma pessoa que já fez parte da minha história, da minha vida, da minha convivência, da igreja. E essa pessoa ela foi embora para longe, para muito longe, mas mesmo assim, sem eu saber, ela usava o meu nome. Tudo que acontecia, onde ela morava, onde ela mora até hoje, né? Ela usava o meu nome, colocava o meu nome em várias situações de coisas que eu nem sabia, nem imaginava. E, e isso me causou um dano muito grande, né? E eu quero dizer que se você não está firmado, se você não é uma pessoa firme na presença de Deus, muitas pessoas podem chegar até se desviar, né? Devido a um acontecimento assim. Porque quando todos viraram as costas para ela, quando todos resolveram excluir ela de tudo, de amizade, até pessoas chegaram para mim e falaram: ah, você não deve mais manter nenhum um tipo de contato com ela, nenhuma amizade com ela. E eu quis ser a boa samaritana, né? Eu quis ser a pessoa que tem compaixão, que tem misericórdia. Eu falei, não, todos viraram as costas para ela, né? Eu tive pena, eu tive compaixão. Eu falei assim, não, que ela falar comigo, né? Nem que seja por telefone, porque ela é de outro país. Eu vou tratar ela normalmente, não vou entrar em detalhes de conversa nenhuma particular, porque já não era mais o caso. Ela havia se desligado da família, mas eu falei assim: ah, mas eu não acho certo como cristã virar as costas, né? Se a pessoa te liga, se a pessoa te procura, se a pessoa quer conversar com você, eu dei essa atenção para essa pessoa, tratei ela da melhor forma possível, sem entrar em nada de particularidades a respeito da minha vida, nem mesmo só conversas assim superficiais, mas foi o suficiente para ela. E foram poucas vezes, umas 3 vezes mais ou menos, que eu cheguei a falar com ela por telefone, não mais que isso, porque eu não tinha muito tempo para. Às vezes que ela me ligava, ela queria ficar mais ou menos uma hora pendurada muito tempo no telefone, eu não tinha esse tempo disponível, então quando ela ligava, às vezes eu não ia, nem chegava a atender. Atendi muito poucas vezes, foi o suficiente para ela usar o meu nome, mesmo estando em outro país, usar o meu nome para muitas coisas que ela fez. Tudo que acontecia, ela falava, foi a primadora, foi a primadora, foi a Dora. E eu não, sem saber de nada, até então não sabia de nada. Foi quando, né, uma situação se levantou, aí eu perdi amizades de pessoas que eram da mesma igreja que eu, muitos anos, que eu conhecia há muitos anos. Perdi pessoas
fui excluída de redes sociais, de vínculos, de amizades, de parentela, de primo que se levantou contra mim por causa dessa pessoa, e tudo por causa que ela usava o meu nome. Distâncias e distâncias, outro país, ela mora em outro país. E eu fiquei assim muito entristecida. Eu falei, Senhor, tu sabes, Pai, tu sabes de toda a verdade, que eu nunca tive essa intenção. A única intenção que eu tive foi de não virar as costas para ela. Quando todo mundo virou, eu pensei, eu sou crente, eu sou uma missionária, como que eu vou virar as costas para ela? Eu vou dizer que eu não quero falar com ela. Mas ela me trouxe muito mal, muito dano. E esse foi o discernimento. A partir daí que o Senhor me deu esse discernimento, que existe casos e casos, pessoas e pessoas. E nesse caso, né, não tinha mais como você manter uma amizade. Você perdoa, eu perdoei e perdoo até hoje. Mas cada um segue o seu caminho, né? Ela tentou outras vezes falar comigo, se justificar, tentar se explicar, mas nem conseguiu porque eu nem falei. Eu só falei para ela, para minha filha, falar para ela que ela fez isso, 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 e eu não falo mais com ela a partir de agora. Né? Ela tem o meu perdão, mas ela usou o meu nome para dizer que eu impedi de pessoas conseguirem entrar no país, coisas que eu nem sabia que as pessoas que iam para esse país, na época que eles estavam indo, eu nem sabiam que eles iam sequer. Ela disse que eu foi a pessoa que fiz com que eles não entrassem no país. Enfim, foram situações gravíssimas que você pensa assim, meu Deus, como que o ser humano pode dar falso testemunho, falar mal de uma pessoa, colocar o nome de uma pessoa numa situação tão grave como essa, né? Então, a gente precisa orar, a gente precisa vigiar, a gente precisa, né? E saber que só o Senhor pode nos justificar, só o Senhor pode nos respaldar, só o Senhor, conhecedor de todas as coisas, que sabe toda a verdade. Aleluia, porque há situações que se levantam que se você não está firme no Senhor, elas vêm para te derrubar, elas vêm para te abalar, elas vêm para te desviar, para te tirar do propósito, da visão. E realmente tudo isso veio sobre a minha vida, principalmente eu que zelo pelas minhas amizades. Eu tenho amizades de 30, 40 anos e, né, amigos que eu tinha nas redes sociais, amigos que eu conheço desde a primeira igreja, aonde eu me converti há mais de 30 anos. Então foi um grande baque, né? E fora outras situações que se levantaram, então o fato de nós perdoarmos, né, é o que a palavra diz, nós temos que perdoar, né, agora andar junto, compartilhar, comer na mesma mesa, como a palavra diz, aquele que comia na minha mesa foi aquele que me traiu, quando o Senhor falava de Judas, né? E às vezes a traição ela não vem somente de pessoas distantes, como foi no meu caso. Elas também vêm de pessoas que às vezes comem da tua comida, bebe da tua bebida, né? Isso é muito triste. Então nós temos que estar revestidos da presença do Senhor, do discernimento do Senhor, da graça do Senhor,
para que a gente não venha se desviar por causa dessas coisas, porque elas vêm com o intuito de nos derrubar, de nos destruir, muitas vezes destruir a tua reputação, né? Destruir o teu ministério, né? Aleluia. Nós temos que zelar, né, pelo nosso nome. Nas minhas orações, quando eu orava, eu chorava, eu falava: Senhor, tu sabes, Pai, nós temos, tua palavra diz que o nosso nome vale mais do que muitas riquezas. O bom nome, nós temos que ter um bom nome perante as pessoas, no nosso trabalho, na nossa cidade, na nossa igreja, no meio dos nossos parentes, nós temos que ter o nosso nome limpo. Eu falei: Senhor, eu não aceito como missionária, eu não aceito isso, Pai, em nome de Jesus, meu nome está sendo julgada dessa forma, assim, eu tenho feito o que me disseram que eu fiz, Pai, vem me justifica, vem e fala por mim, Senhor, tua palavra diz: calai-vos e eu falarei por vós. Os frutos, né, eles também falam por nós, porque, né, nós temos que permanecer. E quando nós permanecemos, estamos com Cristo, os nossos frutos aparecem, né? As pessoas uma hora elas vão saber quem é e quem não é, quem a árvore que dá fruto, a árvore que não dá fruto, mas é importante, né, a gente estar atento, né, à voz do Senhor, estar atento à voz do Senhor para que a gente possa saber o que fazer nesses momentos, né? Para saber o que fazer nesses momentos. Tem uma outra palavra que eu estava querendo ler aqui, mas eu não sei se eu vou me lembrar agora. Aleluia. Foram algumas palavras que eu... Mateus 5:10. Leia Mateus 5:10 para terminar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 5:10. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, caluniarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, não é para nós ficarmos tristes, muitas vezes nós ficamos realmente. Ficamos tristes, choramos, nos indagamos, nos perguntamos: Senhor, por quê? Mas não é por quê, é para quê? Aleluia. Para quê? Bem-aventurados sois. Aleluia. Disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então vocês fiquem alegres e felizes, porque o Senhor tem um galardão, uma bênção, uma vitória. Aleluia. Porque assim perseguiram os profetas
assim será conosco, porque nós somos melhores do que os profetas do passado, que nós não podemos passar por nenhuma perseguição, por nenhuma difamação, por nenhuma contradição, né? Somos bem-aventurados. Temos que ficarmos felizes quando isso acontecer. Estarmos preparados no nosso espírito para saber que quando essas coisas acontecerem, é porque nós estamos sendo provados de alguma forma, é porque nós estamos sendo trabalhados, forjados no nosso caráter, porque o Senhor sabe quem é quem. O Senhor conhece os seus, aleluia. Aleluia. Mais uma coisa eu quero dizer nesta noite: lembre-se sempre de quando alguém vier falar para você de uma pessoa, antes de você advogar o que essa pessoa disse, já tomar como verdade o que essa pessoa disse, vá até essa pessoa, e pergunte você mesmo, procura saber, aleluia, procura saber dela mesma o que aconteceu, porque muitas pessoas são caluniadas, são mal faladas injustamente e não tem como se defender, porque às vezes nem sabe, né? Então, quando alguém vier falar de um irmão para você, fecha os teus ouvidos, não ouça. E se você ouvir, aleluia, vai ter certeza de que é verdade antes de você dar crédito, antes de você julgar o seu irmão, de você desprezar ele também, de você criar mágoa no seu coração, rancor, ódio, né? Vá até a pessoa e pergunte você mesmo para a pessoa. Isso vai evitar muitos males, né? Não precisa você dizer quem foi a pessoa que disse, mas vá, porque é muito triste, né? Você tem um amigo e de repente, vamos supor, você tem um amigo e de repente seu amigo vira as costas para você, de repente não fala mais com você e você às vezes não sabe nem por quê. Por que essa pessoa não está falando mais comigo? Por que essa pessoa mudou tanto assim? O que está por detrás disso, né? Então, é noite de perdoar, é noite de perdoar 70 vezes 7, se for preciso, perdoar, aleluia, assim como nós precisamos do perdão de Deus, aleluia, nós precisamos também perdoar os nossos irmãos, perdoar os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos parentes, perdoar-nos uns aos outros, porque todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos e carecemos da misericórdia do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Aleluia, essa palavra que eu deixo nesta noite. Também deixei um pouquinho, apenas um pouquinho do meu testemunho, porque eu tenho muito testemunho sobre isso, né? De situações que se levantaram na minha vida. Mas o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos dá a vitória. Calai-vos, aleluia. Muitas vezes a nossa vontade é se justificar, aleluia. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: calai-vos e eu falarei por vós. Calai-vos. Calai-vos e eu falarei por vós. Calai-vos e eu mostrarei quem é quem.
O tempo mostra quem é quem, o tempo revela, aleluia, quem é quem. Mas o que nós temos que fazer apenas é perdoar, para que nós estejamos, aleluia, liberados para viver o sobrenatural de Deus, libertos, livres, aleluia, sem nenhuma acusação, sem nenhum peso, sem nenhuma angústia, sem nenhuma. É horrível carregar, né, um fardo que não é nosso, aleluia. Se alguém te traiu, se alguém te feriu, se alguém te difamou, se alguém te magoou, se alguém te perseguiu, se alguém te caluniou, não é você que tem que carregar esse fardo. Você perdoa e você fica leve. Agora a outra pessoa é com ela e Deus. É com ela e Deus. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Com muita dificuldade, encontrei muita dificuldade para fazer esse vídeo nessa noite, uma prova muito grande, mas eu creio que o Senhor está falando conosco nesta noite. É noite de perdoar, é noite de amar, é noite de reconciliar, é noite de reconciliação. Aleluia, o Senhor, aleluia, nos chamou para nós nos reconciliarmos, né? O reino de Deus, aleluia, é misericórdia e reconciliação. O reino de Deus é misericórdia e reconciliação. E é assim que nós temos que ser, pessoas misericordiosas e reconciliáveis. Aleluia. Nós temos que amar uns aos outros como Cristo, aleluia, nos amou e nos ama. Amém? Vou orar para estar finalizando esse vídeo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é fiel e verdadeira. Deus, coloque em nossos corações o Teu amor, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Nos ajuda a ser simples como a pomba, mas também, Senhor, nos ensina a ter discernimento, a ter sabedoria. Aleluia. Em nome de Jesus, a ser simples como uma pomba, mas também sermos prudentes como a serpente, para que a gente venha saber como lidar com as situações, para que a gente venha saber como lidar com as pessoas, a gente saber discernir quem é quem, qual, aleluia, o espírito que tem que ser levantado, Senhor, aleluia, através da contenda, da inimizade, da facção, aleluia, das brigas, Senhor, da difamação, da calúnia, da perseguição, Pai. Se são obras carnais mesmo da pessoa que é carnal, aleluia, que não tem os frutos do Espírito na sua vida, ela vai operar essas obras carnais, ou se são, Senhor, espíritos malignos, espíritos, são coisas espirituais do reino espiritual, Pai. Mas ainda que seja, a Tua palavra diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, nós não temos que lutar contra as pessoas, nós temos que identificar, aleluia, aleluia, a obra que está sendo realizada, aleluia, mas nós não podemos lutar contra as pessoas, porque a Tua palavra diz que nós temos que lutar contra os principados e as potestades, aleluia, mas não contra a pessoa que é usada. Deus, em nome de Jesus, dá-nos discernimento, abre os nossos olhos espirituais, aleluia, porque uma vez, Senhor, o Senhor me deu uma visão numa situação quando uma pessoa tinha se levantado contra mim e essa mesma pessoa, engraçado, irmãos, que essa mesma pessoa que hoje ela está em outro país bem distante, né? Não vem ao caso eu falar de quem é essa pessoa, mas quando ela morava aqui no Brasil ainda e que eu morava
com ela, se levantou da parte dela, certa vez, uma contenda também, onde nós morávamos no mesmo quintal. E eu quis ficar irada, a princípio eu quis ficar irada e falei, não, mas por que esse levante dessa pessoa contra a minha vida, né? E eu quis dar lugar à carne, não ao diabo, mas na minha carne, por um momento, ela quis se levantar. Só que eu preferi refrear a minha carne. Aí eu fui pro quarto, aleluia, e eu fui orar. Quando eu dobrei os meus joelhos, aleluia, o Senhor me levou em visão, aleluia. Quase como uma visão de um arrebatamento curto eu tive, de joelhos orando. O meu espírito, eu vi o meu espírito sair do meu corpo e subir, aleluia, as escadas que ia para a casa dela. Louvado seja o nome do Senhor, eu não tinha preparado nada disso para falar, eu estou falando agora assim, de última hora, isso que o Senhor colocou no meu coração. E eu vi quando o meu espírito subia as escadas e quando chegava na porta dela, que era uma porta de vidro e estava fechada, eu colocava as mãos na porta, tipo assim, como se eu fosse querer entrar. Aí uma voz bradava bem alto: a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Aleluia, aleluia. Minha luta não era contra ela, ela estava sendo usada, aleluia, pelo inimigo, mas a minha luta era contra os principados e as potestades. Então nós temos que identificar na hora que se levantar uma guerra, na hora que se levantar algo, né, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na igreja, nós temos que identificar qual é a obra da carne, é a obra do espírito maligno. Aí o Senhor falou assim, não é contra ela que você tem que lutar, é contra os principados e potestades, é contra o que está nela. E realmente, né, eu tive vitória, porque eu entendi ali o que o Senhor falou comigo, e nós temos que buscar esse discernimento do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia, nas situações que se levantam, para que a gente não venha, aleluia, agir na carne, que a gente não venha pagar o mal com o mal, para que a gente não venha julgar as pessoas inocentes, né? Para que a gente não venha tomar partido errado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa o teu povo, dá discernimento para cada um, aonde chegar a voz das minhas palavras, através desse breve testemunho e dessa palavra de perdão, Senhor. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, ajude a cada um a liberar o perdão, Pai. Porque o perdão, ele nos liberta, o perdão, ele nos libera, o perdão, ele nos cura, o perdão, ele nos restaura, o perdão, Senhor, ele purifica o nosso coração. Ah, Senhor, de tudo que é impuro, de toda a erva daninha, de toda a raiz que o Senhor não plantou, que o Senhor esteja arrancando dos corações a mágoa. Senhor, eu sei que existem casos e casos que são difíceis de perdoar, como alguém que matou uma pessoa, quem sabe, da sua família, ou você foi traída, ou foi traído. Existem níveis, né? E situações, mas para todos os casos, aleluia, só há uma solução, o perdão, aleluia, aleluia, o perdão, aleluia. O Jesus, ele nos ensina o perdão, aleluia, porque eu creio, aleluia, que Judas, aleluia,
aleluia. Ele foi perdoado por Jesus, aleluia. Jesus queria perdoar a Judas, aleluia, mas Judas, próprio Judas, aleluia, não se perdoou e se acusou, se sentiu acusado por Satanás de ter traído o mestre e ele mesmo se matou, se enforcou, aleluia. Mas Jesus, aleluia, é o maior exemplo, aleluia, de perdão, porque Ele nos perdoou quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele nos perdoou até o dia de hoje,